Em 14 de abril de 1912, um iceberg encontrou o maior navio do mundo na época. Em 30 segundos, o destino de 1.500 pessoas foi selado. Esse é o iceberg mais infame da história, mas por trás dele há camadas de segredos, falhas humanas e teorias conspiratórias. Sejam bem-vindos ao misterioso iceberg do desastre do Titanic. Segundo especialistas, acredita-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic tenha surgido em 1909 em Ilulissat, na Groenlândia. Estima-se que o iceberg teria aproximadamente 500 metros de comprimento quando saiu do fiord da Groenlândia. A parte visível acima da água era de 125 metros. Ele viajou durante 2 anos pelo corredor de icebergs de Ilulissat. Às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, o Titanic atinge o iceberg, batendo na proa de estribordo. Muitos passageiros e tripulantes dormiam durante a colisão, e os que estavam acordados achavam que o golpe tinha sido de raspão, sem causar grandes danos. Mas o iceberg raspou o casco do navio, abrindo buracos ao longo de vários compartimentos à prova d'água, diminuindo a capacidade do navio flutuar. O casco não suportou a pressão da água e acabou se rompendo em 2 pedaços, com a popa sendo erguida antes de afundar. O submersível Titã. Em 18 de julho de 2023, um submersível chamado Titã, operado pela OceanGate, desapareceu no Oceano Atlântico do Norte, na costa de Terra Nova, no Canadá. O submersível, projetado para acomodar 5 pessoas, estava em uma expedição de turistas para ver os destroços do Titanic. O Titã perdeu contato com o navio de apoio a 1 hora e 45 minutos após o início da descida. Ele implodiu a aproximadamente 3.800 metros de profundidade, vitimando todos os 5 passageiros a bordo. A implosão foi causada pela pressão extrema da água, que rompeu a estrutura do submarino. A estrutura do submersível foi um dos pontos que mais chamou a atenção do caso. Ele era operado por um controle de videogame adaptado. Além disso, o casco do Titã era feito de várias camadas de fibra de carbono misturadas com resina, sendo que a maioria das embarcações desse tipo são feitas de metais como o titânio. Mesmo com essa tragédia, existem muitos planos para explorar os destroços do Titanic, como é o caso do submersível Triton 4000/2, que segundo o site da própria companhia, ele consegue alcançar uma profundidade de 4.000 metros em apenas 2 horas. Alguém aí se habilita? Essa fotografia, tirada poucos dias após o naufrágio, é considerada um importante indício de que o iceberg da imagem foi o mesmo que colidiu com o Titanic. A imagem foi registrada por um passageiro que estava a bordo do navio MS Bremen. Existem outras fotografias que supostamente são do iceberg. Inclusive, em uma delas, é possível ver uma tinta ou mancha, mas até hoje não há um consenso de qual seria a verdadeira foto do iceberg. Antes da primeira viagem do transatlântico, um incêndio que durou 3 semanas tinha acontecido no depósito de carvão. Esse incêndio teria enfraquecido a estrutura em até 75%, exatamente no local onde aconteceria o acidente com o iceberg. Fotografias pouco conhecidas, tiradas no navio antes que ele saísse do estaleiro de Belfast, mostram marcas pretas ao longo do lado direito do casco. Inclusive, o navio teria sido até mesmo posicionado do lado contrário, no porto de Southampton, no momento do embarque, para que os passageiros não vissem o lado marcado. Essas informações serão alegadas por Moloney no documentário Titanic, A Nova Evidência, exibido em um canal do Reino Unido. Uma das vítimas, o jornalista e espiritualista William Thomas Stead, escreveu uma obra chamada Como um navio a vapor afundou no meio do Atlântico por um sobrevivente, em 22 de março de 1886, mais de 2 décadas antes do Titanic naufragar. O livro fala de um marinheiro chamado Thompson. Ele se preocupa com a quantidade de botes salva-vidas do navio,
fato que também agravou o desastre que ocorreu na vida real com o Titanic. Na obra, mulheres e crianças a bordo têm preferência nos barcos, mas um fato que parece ser coincidência com o desastre da vida real. Só que a diferença é que não há um impacto com o iceberg, mas sim com um navio menor que navegava na neblina. Futilidade ou Naufrágio do Titã é um romance escrito por Morgan Robertson, publicado pela primeira vez em 1898, e teve seu nome alterado para O Naufrágio do Titã em 1912. O livro conta a história do transatlântico Titã, que afundou ao ser atingido por um iceberg no Oceano Atlântico do Norte, o que tornou-o famoso pela semelhança com o Titanic, que afundou 14 anos depois. Além disso, existem outras semelhanças bem curiosas, como o tamanho do navio, o mês do desastre, que é em abril em ambos os casos, a localização e o número insuficiente de botes salva-vidas, assim como no caso da vida real. A semelhança com os eventos levaram alguns a acreditar que Robertson tinha habilidades proféticas, só que os estudiosos atribuem as semelhanças ao amplo conhecimento que ele tinha em construção naval. Vera Dick, uma passageira canadense da primeira classe, disse que a música final foi essa aí que está aparecendo na tela. Que na tradução literal ficaria mais perto, meu Deus, de ti. Ela estava em um bote salva-vidas, a uns 20 minutos antes dos músicos tocarem sua melodia final. Aparentemente, eles ficaram para trás voluntariamente, sentindo que era seu dever ajudar a acalmar os passageiros enquanto os botes salva-vidas eram carregados. Mesmo que isso seja verdade, nenhum dos membros da banda sobreviveu, e os relatos divergem bastante ao ponto da música final permaneceu um mistério até hoje. Pesquisadores da Universidade do Estado do Texas têm uma teoria sobre o desastre do Titanic. Um evento lunar raro criou as condições perigosas que levaram ao acidente com o navio. Normalmente, o tipo de iceberg culpado por afundar o Titanic não teria flutuado para as rotas marítimas do sul, pelo menos não sem derreter um pouco. A superlua poderia ter causado uma maré muito alta, que puxou o iceberg para longe de uma geleira da Groenlândia. Os binóculos são ferramentas essenciais na navegação marítima, permitindo que os marinheiros observem com clareza a distância, pontos de referência, outras embarcações e potenciais perigos. Mas parece que David Blair esqueceu disso. Ele era responsável pelo equipamento de navegação, mas foi transferido no último minuto e esqueceu de deixar a chave na unidade de armazenamento, levantando muitas questões. Por que Blair foi transferido e o porquê ele manteve a chave consigo o tempo todo? Talvez o acidente poderia ter sido evitado se a tripulação tivesse os binóculos. No dia do acidente, foram emitidos 6 alertas ao Titanic. O operador de telefonia móvel Jack Phillips começou a receber alertas de iceberg de outras embarcações mais a oeste. O primeiro aviso do dia veio do navio Caronia, que avistou icebergs e growlers. Phillips recebe o segundo alerta de gelo do dia, do navio a vapor Baltic, que relatou grandes icebergs em uma área à frente do Titanic. Às 23 horas, o SS California envia uma mensagem dizendo que parou de navegar à noite devido ao gelo, mas Phillips, desesperado para completar todos os telegramas dos passageiros, acaba ignorando a mensagem. Enquanto isso, o iceberg estava a aproximadamente 24 km à frente, enquanto o Titanic continuava em alta velocidade. No livro O Naufrágio do Titanic, O Mistério Solucionado, Collins examina as evidências do inquérito original sobre o naufrágio do Titanic. Collins sugere que o navio pode ter sido atingido por um bloco de gelo oculto, flutuando perto da superfície do oceano, e não um iceberg como foi noticiado. Ele argumenta que o relato das testemunhas difere bastante sobre o real tamanho do iceberg.
O Olympic foi um dos 3 transatlânticos, juntamente com o Titanic e o Britannic. Ele era um navio irmão do Titanic, compartilhando um objeto semelhante. Um teórico da conspiração chamado Robin Gardner sugeriu que o Titanic não afundou. Em vez disso, o seu irmão Olympic estava disfarçado de Titanic, foi o que naufragou. O motivo para essa suposta troca entre navios irmãos seria um golpe de seguros cometido pelos proprietários, o International Mercantile Marine Group, controlado pelo banqueiro americano J.P. Morgan. Porém, o que refuta essa teoria é o fato de que o Titanic teria materiais de construção numerados em 401. Já o Olympic tinha peças carimbadas em 400, e só materiais numerados em 401 foram recuperados dos destroços. Passageiros juraram ter visto luzes próximas ao naufrágio, e existem algumas teorias que dizem ser um navio de foca, que são embarcações pequenas e robustas, usadas na pesca de focas e são conhecidas por sua capacidade de navegar em águas geladas. Alguns relatos afirmam que o Samson, que é um desses navios de foca, estava a cerca de 16 quilômetros do local do naufrágio e não teria respondido aos sinais de socorro do Titanic porque estava envolvido em uma caça ilegal de focas e temia ser descoberto. Um tripulante do Samson, Hendrik Naers, teria testemunhado que o navio se afastou após ver os foguetes de socorro, pensando que eram para sinalizar a presença do Samson na área, de acordo com relatos da Wikipedia. Mas registros mostram que o Samson estava na Islândia para reparos na época do naufrágio, o que torna sua presença próxima ao Titanic improvável. Existem conspirações de que o dono da White Star e J.P. Morgan teriam afundado o Titanic para se livrar de alguns rivais. Segundo essa teoria, Morgan queria criar um banco de reserva federal dos Estados Unidos, a qual seus rivais eram contra. Os milionários John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Não há evidências de que isso de fato era o plano, mas Guggenheim e Straus aparentemente afundaram com o navio, e o corpo de Astor foi posteriormente recuperado. Uma teoria obscura diz que um submarino U-Boat lançou torpedos contra o Titanic em 1912. Alguns sobreviventes relataram o navio à espreita, a quilômetros de distância desde o início da manhã, mas não foram encontrados nenhum indício do submarino alemão, e a Primeira Guerra Mundial só aconteceria 2 anos depois do acidente. Bom, chegamos ao fim do iceberg. Esse foi meu primeiro vídeo do canal, então se puder e tiver gostado do vídeo, considere deixar um gostei e se inscrever. Sugestões e críticas deixe na parte dos comentários. E até a próxima.